A teoria da hierarquia das necessidades justifica que as necessidades seguem uma hierarquia, seguem uma escala de valores a serem transpostos. É a mesma coisa quando você pensa numa empresa, quando você inicia a sua trajetória. Você inicia num cargo inferior e você vai progredindo naquela escala hierárquica, buscando a satisfação das suas necessidades quando você passa a ocupar cargos superiores. Na visão de Maslow, existem necessidades que são mais básicas para o indivíduo, que são chamadas de necessidades primárias, aquelas que são primeiramente satisfeitas por ele, e a partir do momento em que o indivíduo vai satisfazendo essas necessidades iniciais, eis que surgem novas necessidades, sem que o indivíduo pule etapas, ordenadamente a partir de valores que serão transpostos numa subida progressiva da necessidade mais básica até a necessidade mais elevada do indivíduo. Beleza? Então vamos lá. O indivíduo, após realizar uma necessidade, acaba surgindo outra, exigindo que as pessoas busquem meios para satisfazê-la. E aqui é muito importante você parar para prestar atenção no seguinte: o indivíduo, após realizar uma necessidade, surge outra, exigindo que a pessoa busque meios para satisfazê-la. Existe aqui o que eu chamo de satisfação progressiva das necessidades. Como assim, professor, uma satisfação progressiva das necessidades? A ideia de Maslow é que as necessidades sejam satisfeitas uma a uma, ou seja, uma por vez. Logo, não posso focalizar mais de uma ao mesmo tempo e tem que ser uma subida progressiva. Beleza? O indivíduo ele não se sentirá estimulado a suprir uma necessidade se a anterior não for satisfeita, reforçando essa ideia de subida progressiva e de satisfação da necessidade uma por vez. As necessidades, de acordo com as ideias de Maslow, estão dispostas em uma pirâmide. Na base da pirâmide, a gente tem a mais básica, que é a necessidade fisiológica, e no topo, a necessidade mais elevada, que é a necessidade de autorrealização, tá? E aqui é importante dizer o seguinte: a mais básica é uma necessidade primária. Que seria a chamada necessidade fisiológica. Ou seja, tudo aquilo que é relacionado à sobrevivência do indivíduo. Só que a gente tem outra necessidade que vem após a fisiológica, que também é considerada uma necessidade primária, que é a necessidade de segurança, tá? A necessidade de segurança também é uma necessidade primária. Busca pela proteção.
contra a ameaça ou qualquer tipo de privação. Beleza? No topo a gente tem a mais elevada, que é a de autorrealização. A de autorrealização, por exemplo, não é mais uma necessidade primária, já passa a ser uma necessidade secundária. As necessidades secundárias de baixo para cima, a gente tem as necessidades sociais, de estima e a de autorrealização. Então, basicamente, você vai imaginar aqui uma pirâmide e nessa pirâmide você tem 5 níveis, podemos assim dizer, né? Nesses 2 iniciais, necessidades básicas, e nos outros 3 finais, necessidades secundárias. E aqui você tem as necessidades fisiológicas, e de segurança. Essas são consideradas necessidades primárias. E depois você tem as secundárias, sociais, estima e autorrealização. Essas são consideradas necessidades secundárias. Beleza? Seguindo aqui os nossos estudos, agora a gente vai observar um pouquinho do que é cada uma dessas necessidades. Necessidades fisiológicas são aquelas que relacionam a sobrevivência do indivíduo e a preservação da espécie. Por exemplo, necessidade de se alimentar, de dormir, de repousar, de se abrigar. Necessidade, inclusive, de namorar, que também é fisiológico, isso já foi cobrado em provas. Então, de acordo com Maslow, a primeira necessidade que o indivíduo sente e que busca a sua satisfação tem relação direta com a sua sobrevivência, com a preservação de sua espécie. É a necessidade fisiológica. Satisfazendo necessidade fisiológica, que é uma necessidade primária do indivíduo, surge uma outra necessidade, que é a necessidade de segurança. Necessidade de segurança constitui a busca de proteção contra ameaça ou qualquer tipo de privação. Posso dar aqui como exemplo preservação do emprego e também a moradia, que eu acredito que é o que muita gente acabe buscando quando toma a decisão de se preparar para ingressar no serviço público, né? Essa segurança que o serviço público proporciona a partir do alcance da estabilidade em si. A partir do momento em que o indivíduo satisfaz as suas necessidades primárias, que são essas aqui, né? Fisiológica e de segurança, eis que surgem as necessidades secundárias. Necessidades sociais constituem a participação, a aceitação por parte dos companheiros, a troca de amizade, toda relação de afetividade existente constitui uma necessidade social do indivíduo. Depois da social satisfeita, eis que surge a necessidade de estima, que eu já vi algumas provas substituindo a expressão estima
pela palavra ego ou status, tá? Essa necessidade vai envolver a autoapreciação, a autoconfiança, a necessidade também de aprovação social e de respeito, de status, de prestígio. Isso é algo que o indivíduo também busca a sua satisfação. E a satisfação considerada a mais elevada é a necessidade de autorrealização, que é a busca pelo crescimento pessoal e profissional. Lembrando que necessidades sociais de estima e de autorrealização são consideradas necessidades secundárias, tá? Pode ser que caia na sua prova qual é a necessidade mais básica do indivíduo. A fisiológica é a mais básica. E se for perguntada a mais elevada, sem dúvidas, a de autorrealização é considerada a necessidade mais elevada do indivíduo. Essa é a pirâmide, né? E de cima para baixo a gente tem da mais elevada para a mais básica, autorrealização, estima, sociais, segurança e fisiológica. É necessário que o indivíduo ele suba progressivamente, satisfazendo necessidade por necessidade, da mais básica até a mais elevada, e se porventura em algum momento o indivíduo não consegue satisfazer uma determinada necessidade, na visão de Maslow, ele fica estacionado, ele fica estagnado até que essa necessidade seja satisfeita, para ele continuar avançando nessa transposição de valores, que são as necessidades dispostas numa relação de hierarquia. Então ele vai subindo progressivamente, satisfazendo necessidade por necessidade. A partir do momento em que alguma hora ele não consegue satisfazer uma determinada necessidade, ele fica ali estacionado até que ela seja satisfeita. Somente assim uma necessidade futura vai aparecer para que ele possa continuar satisfazendo. Beleza? Essas são as ideias de Maslow. E agora a gente vai para as ideias de Clayton Alderfer, que é a teoria ERC, que também pode ser chamada de ERG. Clayton Alderfer entende que a motivação do trabalhador pode ser medida seguindo uma hierarquia de necessidades. Só que diferente do que ele acreditava, comparado às ideias de Maslow, porque Maslow acreditava numa subida progressiva, para o autor Clayton Alderfer, para o teórico Clayton Alderfer, não é necessário você subir progressivamente dentro da hierarquia das necessidades. Porque na visão desse teórico, a relação é essa daqui. Pode até ser que exista os níveis de hierarquia das necessidades. Só que você tem necessidade existencial de relacionamento e de crescimento, que você pode subir, que você pode descer. Maslow não considerava essa descida. Clayton Alderfer passa a considerá-la, chamando inclusive essa descida de princípio da frustração-regressão. Então, a frustração-regressão, ela explica a descida nessa hierarquia de necessidades. E a gente também consegue estabelecer um outro ponto importante. Não há necessidade de subir progressivamente, porque mais de uma necessidade pode ser ativada de maneira simultânea, e não apenas uma por vez, tá? As pessoas podem subir ou descer dentro da hierarquia das necessidades,
E existem apenas 3 fatores essenciais para a motivação. Esses fatores são necessidade existencial, necessidade de relacionamento e necessidade de crescimento. Por isso, crescimento em inglês é grow, por isso, a letra G, ali substituindo a letra C, na teoria ERC. Essa teoria, ela adota o princípio de frustração-regressão, ou seja, uma necessidade inferior pode ser ativada quando uma mais elevada não pode ser satisfeita. Então, o indivíduo tentou satisfazer uma necessidade superior, não consegue, ele, ao invés de ficar estacionado como Maslow acreditava na hierarquia das necessidades, ele regride nessa relação de hierarquia de necessidades em si. E mais de uma necessidade pode ser focalizada de uma única vez. Ou seja, aqui nós temos uma boa diferença, porque não precisa mais ser uma por uma, como acreditava Maslow, tá? Aqui a gente pode focalizar simultaneamente mais de uma necessidade. Então, são 2 críticas feitas às ideias de Maslow, né? As necessidades são existencial, necessidade básica do indivíduo, assim como Maslow percebeu na fisiológica, relacionada diretamente com a sobrevivência. Temos a necessidade de relacionamento, que são relacionamentos interpessoais, ou seja, sociabilidade e relacionamento social, e a necessidade de crescimento, que justifica a capacidade do indivíduo de criar, de dar sugestões, de participar e também de desenvolver o potencial humano.